Fala pessoal, hoje eu tenho uma novidade aqui para vocês, é uma nova planilha, da mesma forma como eu construí aquela outra planilha de long and short por cointegração, em um formato como se fosse uma plataforma, com novidades exclusivas que nem plataformas têm. Essa aqui é uma das telas principais, que mostra para a gente estimadores de volatilidade. A gente tem a volatilidade histórica, o EWMA e o GARCH, que são estimadores de volatilidade mais sofisticados, que são usados para estimar a volatilidade de um determinado ativo, para que a gente possa comparar com a volatilidade implícita de uma opção e tomar uma decisão de compra ou de venda de volatilidade para operar. Mas não só isso, a volatilidade ela pode ser usada para N objetivos. A gente pode estimar risco, a gente pode estimar retorno. E aqui eu construí esse sistema. Você veja que tem todas as volatilidades aqui, todas três. Esse painel lateral aqui à esquerda, a gente pode configurar cada um desses estimadores da forma como a gente quiser. Vou mostrar tudo isso para vocês, como que funciona. Eu tenho aqui também uma calculadora de Black-Scholes e 17 estratégias operacionais para o mercado de opções. Compra e venda de call, put, Iron Condor, muitas estratégias sofisticadas. Eu vou mostrar aqui isso tudo para vocês, então fica aí no vídeo, assiste até o final, que vai valer a pena. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é essa parte aqui, a parte de análise de volatilidade, que é uma das principais dessa planilha, sabe, desse sistema. E porque é aqui que está o segredo da coisa. Aqui é onde você vai ter indicação de se é para você comprar ou vender volatilidade. Eu tenho aqui ainda um indicador proprietário que eu criei. Você veja aqui que eu vou mostrar isso tudo em detalhes para vocês, mas esse aqui é um indicador de discrepância, que mostra a discrepância entre a volatilidade que a gente estimou pelos estimadores e a volatilidade implícita da opção. Então aqui a gente tem sinais muito mais assertivos, visuais através de uma análise gráfica como essa daqui, para a gente saber o melhor momento para fazer uma compra ou venda de volatilidade. Vou mostrar isso tudo aqui para vocês, aqui algumas métricas estatísticas. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou economista, sou pós-graduado com MBA em Gestão Financeira, já fui especialista em investimento certificado pela Ambima, e um tempo atrás eu também criei um sistema que foi a planilha de long and short por cointegração, que também está aqui no canal, que é um método quantitativo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para caso você queira conhecer essa planilha, para você também poder assistir esse vídeo. Quem já conhece o meu trabalho, quem já adquiriu essa planilha de long and short por cointegração, sabe que eu faço as coisas sempre com muito capricho, com muito detalhe, e eu sempre quero colocar uma novidade, algo que não tem lugar nenhum, nem mesmo em plataformas. Eu fiz isso na planilha de long and short por cointegração e também fiz nessa planilha aqui. Então, vamos começar a ver aqui. O que a gente tem aqui? Primeira coisa, a gente tem o ativo. Eu tenho uma lista de ativos aqui, ó, uma base de dados com 93 ativos. Ó, tem o Ibov e mais 92 ações que eu coloquei, uma base de dados muito legal. Isso aqui a gente atualiza, depois eu mostro para vocês. Dá até para você tirar algum ativo aqui se você quiser e colocar outro que você quiser. Isso aqui é totalmente manipulável, construí para dar essa facilidade para vocês, tá? Então, a gente tem aqui o ativo, a gente escolhe o que a gente quiser através dessa guia aqui, ó, dessa setinha. Tem vários, ó. Pets, é só a gente escolher, ó, que você já vê que muda tudo, ó. RADL, olha só como que as volatilidades já mudam. Eu vou mostrar aqui para vocês com Petrobras, para a gente poder ver, porque é um exemplo aqui mais prático que eu tinha preparado. Então, a gente escolhendo Petrobras, a gente já tem a data atual de hoje, que eu estou gravando esse vídeo. E na hora que a gente escolhe, as volatilidades já são calculadas automaticamente e já são mostradas aqui para vocês. A gente também tem um outro indicador aqui que é o beta. Essa setinha vermelha aqui, ó, onde você tiver setinha vermelha aqui na planilha, são sempre
pontos que você vai obter informações. Então, olha só, para o beta, esse beta aqui é o beta do ativo, que você escolheu aqui, no caso Petrobras, contra o Ibovespa para 252 períodos, nesse caso aqui dias. Então, pega um ano. E o que o beta é? O beta é uma medida de volatilidade também de risco, em comparação com o mercado como um todo. Nesse caso aqui, quem representa o mercado é o Ibovespa. Então, se a gente tem, por exemplo, um beta de 1, isso significa que o ativo ele se movimenta na mesma proporção que o mercado se movimenta. Ou seja, ele é um ativo considerado neutro. Se o Ibovespa sobe ou cai 1%, espera-se que esse ativo também se movimente em torno de 1%. Então, se o beta é menor do que 1, então significa que esse ativo é considerado um ativo defensivo. Proporcionalmente, ele se movimenta menos do que o Ibovespa. E se o beta é maior do que 1, é um ativo volátil, porque proporcionalmente ele se movimenta mais do que o Ibovespa. Então, se o Ibovespa, por exemplo, se movimenta 1%, é esperado que esse ativo se movimente mais de 1%. Essa é uma métrica usada que eu coloquei aqui para vocês também para ficar disponível. Então, para a gente começar a falar de volatilidade, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Preparei uma apresentação aqui que eu vou mostrar para vocês as fórmulas de como os estimadores são calculados, as estratégias e tudo mais. Então, a volatilidade é uma medida de risco através da dispersão dos retornos de um ativo. Ela mede a incerteza associada àquele ativo, ao movimento futuro. Então, quanto mais o preço de uma ação varia dentro de um período de tempo, maior a chance de você ganhar ou perder negociando. Existe maior variabilidade. Então, ao mesmo tempo que é uma medida de risco, também é uma medida de oportunidade. Aqui a gente tem o comportamento usual da volatilidade. Vocês podem ver aqui que, puxando aqui num zoom mais longo, a gente tem um amplo histórico aqui de Petrobras e na maior parte do tempo a volatilidade ela está caindo. Você veja que ela sobe em momentos de estresse, de euforia, e depois ela vai caindo ao longo do tempo. Você veja que essas quedas fortes aqui, no gráfico do preço, sempre foram acompanhadas de aumentos expressivos da volatilidade. Esse tipo de situação gera muito pânico em quem não conhece, não sabe operar a volatilidade. Mas para quem conhece e sabe operar, ganha-se muito dinheiro, porque em situações assim você pode comprar volatilidade, ganhar com essa alta da volatilidade. E quando o mercado está em pânico, você pode, por exemplo, montar operações de venda de volatilidade, que você vai ganhar com a queda da volatilidade. Então, quem é profissional do mercado, quem conhece sobre volatilidade, sobre opções, e consegue se beneficiar e ganhar muito dinheiro em períodos que está todo mundo em pânico. Aqui eu tenho mais um outro exemplo para vocês, de movimentos de crise que a volatilidade aumenta e depois cai lentamente. Isso aqui é puxando sempre no longo prazo para mostrar para vocês como que acontece. Aqui mais um, crise do México, flutuação cambial, aqui o último evento mais recente. Então, a importância da volatilidade nas operações é que a volatilidade ela está embutida no preço das opções. É a chamada volatilidade implícita. Quanto mais a volatilidade aumenta, mais a opção se valoriza. E quanto mais a volatilidade cai, a opção perde valor. Então, sem volatilidade, não tem variação de preço, não tem oportunidade. É por isso que a volatilidade é tão importante. Então, a gente tem algumas variáveis que afetam o preço das opções, como o preço do ativo, o strike da opção, a taxa de juros, o prazo de vencimento e aqui de novo, não podia faltar, a volatilidade. Por que isso é importante? Porque todas essas variáveis aqui, elas vão afetar o preço da opção. E se a gente tiver a capacidade de controlar e saber quando operar, a gente se beneficia disso. Então, a gente tem duas métricas aqui. A gente tem a volatilidade estimada, que é a volatilidade que a gente calcula sobre o preço da ação, do ativo objeto, e a gente tem a volatilidade implícita, que é a volatilidade embutida no preço da opção. Então, a volatilidade estimada é aquela calculada sobre o preço do ativo para se determinar qual é a sua volatilidade. E nesse caso aqui a gente tem três estimadores.
que são a volatilidade histórica, que é simplesmente o desvio padrão dos retornos em LN do ativo, multiplicado pela raiz de 252 dias, para a gente poder ter a volatilidade anualizada, que é o padrão utilizado pelo mercado. E a gente tem também outros dois modelos, que são modelos mais sofisticados. O primeiro é o EWMA e o segundo é o Garch 1.1, que são modelos de alisamento exponencial que dão mais peso aos dados mais recentes, mas sem desprezar os dados passados. Então, utilizando esses indicadores de volatilidade, que são a volatilidade histórica, o Garch e o EWMA, a gente estima a volatilidade para um determinado ativo. Esse é um ponto importante. A outra volatilidade que a gente tem é a volatilidade implícita, que é aquela volatilidade que está embutida no preço da opção. Ou seja, a volatilidade que está sendo praticada naquele momento no mercado, para aquela opção. Normalmente a gente opera a opção ATM, ou seja, a opção no dinheiro, at the money. Então aqui, ó, volatilidade histórica, que é o primeiro estimador. Essa aqui é a fórmula dela. Ela é calculada pelo desvio padrão dos retornos em LN. Ou seja, a gente pega o retorno, o preço de hoje dividido pelo preço de ontem, tira o LN. Esse é o retorno em LN. Depois a gente calcula o desvio padrão desses retornos. Simples assim. Aqui tem uma representação gráfica dela. Vou mostrar para vocês aqui na planilha também. A gente tem aqui, ó, a volatilidade histórica. Aqui a gente pode escolher o período que a gente quiser. Se eu quiser para 21 períodos, igual aqui, tá feito. Se eu quiser 40, basta trocar. Você veja que ela já muda aqui. Mudou aqui também, ó. Então, eu quero para 100 períodos. Beleza, é só você colocar. Eu gosto, pessoalmente, de usar de 21 períodos. Aí aqui embaixo, ó, a gente já tem também o gráfico da volatilidade histórica anualizada, um histórico de um ano, para você ver o comportamento da volatilidade da Petrobras nesse período. Vou mostrar as outras aqui para vocês também. Então, a volatilidade histórica ela representa o potencial de variação de preço num determinado intervalo de tempo, e que é estimado pela observação do comportamento passado, supondo-se o reflexo dessa medida no comportamento futuro do preço. A crítica que existe em cima da volatilidade histórica é que ela faz simplesmente um cálculo aritmético, onde todos os dados têm o mesmo peso. Então o valor de hoje ele tem o mesmo peso do valor de ontem, que tem o mesmo peso do valor de 10 dias atrás ou 20 dias atrás, por exemplo. Ela calcula excluindo o mais antigo e considerando o mais novo dentro daquela janela de tempo escolhida. Nesse caso aqui, por exemplo, 21. Então ela vai excluir o último, 21 dias atrás, e vai considerar o de hoje. E é justamente daí que vem a crítica, porque ela não dá mais peso, mais relevância aos dados recentes. Ela dá o mesmo peso para todos os dados, mesmo dados mais antigos que já não têm mais tanta relevância. Então, se você pega, por exemplo, essa crítica para observar como que é o comportamento dela de uma forma gráfica, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem aqui para 22, 44, 66, 126 e 252 períodos. Você veja que quando a volatilidade aumenta fortemente, a volatilidade histórica responde. Só que quando ela cai, você veja que ela mantém aquele dado discrepante mais antigo no cálculo durante muito mais tempo, quanto mais longo for o período que você escolher. E quando esse período, esse dado discrepante sai do cálculo, você veja que ela cai rapidamente. Então, dentro do meio acadêmico, ela é mais criticada, ela é menos respeitada como método de estimação de volatilidade. Mas isso não impede que a gente use ela também, por isso que eu quis colocá-la aqui para ser mais uma opção. Foi diante disso, diante dessa crítica, que métodos mais sofisticados de estimação de volatilidade surgiram, como por exemplo o Garch e o EWMA. O primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui é o EWMA, que é o Exponentially Weighted Moving Average, que é a média móvel ponderada exponencialmente, que é um método de suavização exponencial que considera os valores mais recentes da série como mais significativos, ou seja, tem maior peso. E o fator aqui preponderante é que existe um parâmetro dentro da equação que é chamado de lambda. Lambda é uma letra grega, simplesmente isso, que é chamado de parâmetro de suavização. Essa aqui é a fórmula recursiva do EWMA para gerar a volatilidade.
você veja que ele pega a variância de ontem, multiplicado por esse lambda, mais 1 menos o lambda, multiplicado pelo retorno de ontem ao quadrado. O lambda, que é o coeficiente proposto pelo JP Morgan, ele varia de 0 a 1, ou seja, é sempre um valor 0, alguma coisa, usado para estimar o EWMA, e o JP Morgan ele sugere o uso de 0,94. Mas também no mercado é utilizado lambda de 0,90, 0,97, 0,99. Pode ser usado conforme a pessoa quiser, ou ele também pode ser estimado por algum método de estimação. O que acontece é que, normalmente, quando uma plataforma disponibiliza esse EWMA para você usar, ela não permite que você altere o lambda conforme você queira. Isso aqui já é mais uma coisa que eu fiz que é diferente de plataformas, porque aqui você tem a opção de colocar o lambda que você quiser. Repara que aqui está 94%. Eu vou colocar aqui outro valor, pode ser 97. Ó. Olha lá, o EWMA já mudou. Agora o EWMA está calculado para 97%, um lambda de 0,97. Aqui também ó, eu tenho um histórico de EWMA. Quando eu mudo aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, 90, o valor aqui já muda, já aparece aqui o novo valor nesse gráfico. E aqui também todo o histórico já muda, considerando esse novo lambda que você definiu. Então, isso é uma novidade, algo a mais em relação ao que plataformas oferecem. Então, esse aqui é um dos métodos de suavização exponencial que é mais sofisticado que a volatilidade histórica. O segundo método, que é considerado até mais sofisticado ainda do que o EWMA, é o Garch, um método de suavização exponencial que também dá mais peso aos valores mais recentes, só que ele é diferente do EWMA porque ele considera mais uma parcela no cálculo. Ele considera a chamada volatilidade de longo prazo, chamada de Long Run Variance. Então você tem aqui 3 possibilidades de ajuste nesse. Você tem um gama, um alfa e um beta, que são pesos atribuídos. O somatório desses pesos, naturalmente, precisa dar 1. Então você tem aqui, essa primeira parcela aqui, é a variância Garch de hoje, também chamada de variância condicional. Você tem a variância de ontem, que é essa daqui, ó, variância em T-1, que é de ontem. Você tem o retorno de ontem ao quadrado, que é esse U ao quadrado em T-1. E você tem a variância de longo prazo. Cada parcela dessa recebe um peso. Esse peso atribuído são os valores que você aplica para calcular o Garch, gama, alfa e beta. Então, aqui na planilha, está tudo aqui, ó, já está aqui. Você veja que para calcular o Garch, eu atribuí um peso à gama de 2%, a alfa de 5% e a beta de 93%. Aqui você já tem o somatório dos pesos. Esse somatório dos pesos, ele sempre tem que dar 100%. Eu coloquei isso aqui para você não cometer nenhum erro, de repente alterar esses valores e não dar 100% a soma deles. Então isso aqui já fica tudo automático. Mas isso aqui você pode mudar como você quiser. Eu poderia, por exemplo, colocar aqui 95% e aqui 4% e aqui no gama 1%. Pronto. Agora o Garch está calculado dessa forma, personalizado como você quis. E aqui a gente tem aqui, ó, a coluna da volatilidade, do Garch, o valor, e aqui embaixo ó, um Garch também. Essa volatilidade aqui é a volatilidade Garch, o histórico dela para o período de 1 ano. Essa linha laranja é a chamada volatilidade incondicional, que é a volatilidade de longo prazo, que é considerada no Garch. É essa primeira parcela aqui, ó. Você veja que nós demos para ela um peso aqui nesse caso de 1%. Por que essa volatilidade é significativa? Porque nos estudos realizados sobre o Garch, considera-se que o Garch ele tem um comportamento característico de retorno à média. A volatilidade sobe muito e retorna para essa volatilidade média de longo prazo. A volatilidade cai e retorna, cai e retorna. Então é um valor para que a volatilidade Garch
fica circundando, é uma volatilidade de longo prazo. Isso é uma coisa que não tem no WMA. Por isso que o Garch pode ser até considerado um passo à frente ao EWMA. Então, gente, é isso. Você pode dar o peso que você quiser para os parâmetros dos estimadores. Isso é uma coisa inédita. Isso não tem nem em plataforma, lugar nenhum. E você tem aqui os parâmetros para que você possa mudar conforme você quiser. Então, quando você configura aqui conforme a sua preferência, a volatilidade já é calculada. Se você mudar de ativo, por exemplo, PSSA, já está aqui a volatilidade histórica, EWMA e Garch para PSSA 3. Você escolhe o ativo que você quiser, você configura as volatilidades, os estimadores de volatilidade conforme você quiser. Isso é uma coisa inédita, um passo à frente que nem plataformas dão essa liberdade. E aqui, esse Garch em T+1 que eu coloquei aqui, isso aqui é uma fórmula também sofisticada que ele prediz, é uma previsão da volatilidade para o dia seguinte. Nesse caso aqui, especificamente para o Garch. Você veja que hoje o Garch está 37,18. Só que ele está prevendo, ele está estimando que amanhã a volatilidade Garch ainda vai subir. Ela vai para 37,27. Tem essa setinha verde aqui para cima indicando. Se fosse, por exemplo, estimando que ia cair, a setinha seria para baixo vermelha. Vamos ver se a gente acha um exemplo aqui. Repara aqui ó, que com BBSE3 a gente tem a volatilidade Garch hoje 27,03, só que ele está estimando para ela uma queda para o período seguinte, que é amanhã, para 26,98. Então é assim que funciona. Já calcula, já te estima um período à frente, o Garch. E aqui outra novidade também. Aqui você pode dar a essa volatilidade os pesos que você quiser, para você ter uma volatilidade média calculada, estimada, do jeito que você quiser, ou seja, conforme a sua preferência. Então aqui, ó, altere os pesos de cada uma das 3 volatilidades como você desejar, de modo que o somatório das volatilidades dê 100%. Então, se eu não quiser considerar a volatilidade histórica, eu posso atribuir peso zero para ela. Eu quero dar 50% de peso para o EWMA e 50% de peso para o Garch. Beleza, o seu estimador de volatilidade médio foi construído com EWMA e Garch. Está feito. Não, eu quero dar 20% para o EWMA e quero dar 80% para o Garch. Está feito. Está calculado automaticamente. E aqui embaixo, veja só, a gente tem um gráfico dos 3 estimadores de volatilidade junto, Garch, EWMA e volatilidade histórica. A gente tem um gráfico individual de todas elas, de todos esses estimadores e aqui juntos. E ali eu vou mostrar para vocês depois que a gente tem um gráfico também dessa volatilidade estimada, calculada, que é uma coisa personalizada sua que você pode fazer do jeito que você quiser, que só você vai ter, mais ninguém. É uma coisa, um indicador seu, com o peso que você quiser, configurado da forma como você quiser. Então, eu não quero também EWMA. Dou peso zero, venho aqui e dou 100%. Pronto. Meu estimador de volatilidade é o Garch. Está feito. Não, eu quero dar 10% de peso para a volatilidade histórica, quero dar 30% de peso para o EWMA e 60% de peso para o Garch. Está feito aqui. Você tem um estimador médio ponderado, estimado por 3 indicadores de volatilidade diferentes. Isso é uma coisa, essa é uma possibilidade que essa planilha que eu construí dá, que nem mesmo plataformas dão, de você atribuir pesos para cada estimador de volatilidade e configurar cada um deles conforme os critérios que você quiser, gerando assim um estimador de volatilidade pessoal, personalizado, com os gráficos te mostrando o valor de cada um, com o Garch aqui te estimando o valor para o período seguinte. É uma coisa exclusiva da planilha. Aí aqui a gente tem essa parte aqui de baixo que é uma parte muito importante. Vou voltar aqui para o slide para mostrar para vocês. A gente precisa saber não só estimar os estimadores de volatilidade, não só calculá-los, mas a gente precisa também saber quando operar a volatilidade. A planilha também indica isso para a gente. É isso que essa parte aqui vai fazer, eu vou mostrar para vocês. O que a gente precisa fazer é confrontar a volatilidade estimada
com a volatilidade implícita. Então, o que é a volatilidade estimada? É isso aqui que a gente acabou de calcular, ó, com base nesses 3 indicadores. A gente estimou o nosso indicador de volatilidade. E aí, a gente compara essa volatilidade calculada, que foi estimada por um ou mais modelos de volatilidade, com a volatilidade implícita, que é a volatilidade praticada pelo mercado para a opção ATM de um ativo naquele determinado momento. E aí a gente coloca aqui, ó, a gente vai lá, observa no mercado que a volatilidade implícita da Petrobras para a opção no dinheiro está 40%. A gente vem e coloca aqui, ó. Aqui tem uma indicação, ó, inserir o valor da volatilidade implícita da opção que se deseja analisar ou operar. A gente coloca aqui 40%. E aí a gente precisa avaliar a discrepância, ou seja, a diferença entre a volatilidade estimada e a volatilidade implícita. Isso aqui que eu estou passando para vocês, gente, são informações que são passadas em curso avançado de opções, em cursos que ensinam a operar a volatilidade. Então, olha só, eu coloquei aqui na planilha 2 métodos diferentes de discrepância e eu construí um indicador proprietário que vai mostrar essa discrepância. A gente tem a discrepância por valor, por variação percentual e por ponto percentual. Então, vamos olhar aqui na planilha. Olha só, a gente escolhe aqui, ó, discrepância por variação percentual, por ponto percentual ou por variação percentual. E o que é essa discrepância? Ó, eu coloquei também aqui a informação para vocês para ficar muito claro. Ó. Variação percentual, a discrepância calculada pela variação percentual da volatilidade implícita até a volatilidade estimada. Ou seja, quantos por cento é o mínimo que você quer observar de discrepância por variação percentual entre a volatilidade implícita até a estimada, para você considerar uma diferença grande o suficiente para você querer operar, seja comprando volatilidade ou vendendo volatilidade. Depois eu vou mostrar isso para vocês também. Então, se você coloca, por exemplo, você observa lá que a volatilidade implícita está 30% e a volatilidade estimada está 39,52%, então a discrepância atual vai ser 31,73%, ou seja, a distância em variação percentual da volatilidade implícita até a volatilidade estimada. Esse é um método muito usado, tá? Muito ensinado em diversos cursos, em tesouraria de banco. Então, ele está aqui também. O outro método, que eu pessoalmente gosto muito, é por ponto percentual, que é a discrepância calculada pela diferença entre a volatilidade implícita e a volatilidade estimada, ou seja, uma menos a outra, em termos absolutos, claro. Então, se você tem a volatilidade implícita de 30% e a estimada de 39,52%, a discrepância atual vai ser 9,52%, simplesmente a diferença. Eu, pessoalmente, gosto muito desse método. Então, eu coloquei essas 2 opções aqui. Isso aqui é uma coisa que não tem plataforma nenhuma, tá? Plataforma nenhuma. E aqui você coloca o valor da discrepância que você quer observar, o valor mínimo de discrepância que você quer observar. Aqui eu coloquei 20%. A discrepância atual por variação percentual está 8,66%, ou seja, não atingiu o mínimo de 20% que eu quero. Então a planilha já te indica nada a fazer sem discrepância significativa entre as volatilidades. Tá vendo? Mas, se a volatilidade implícita fosse, por exemplo, 60%, com a volatilidade estimada em 36,53%, olha só a diferença. A discrepância atual seria 39,11%. Como eu exijo uma discrepância mínima de 20%, olha só o que a planilha já me indicou. Possibilidade de trade. Boa discrepância entre as volatilidades. Mas é uma compra ou uma venda de volatilidade? Aqui ela já indica, é uma venda de volatilidade, porque a volatilidade estimada ela é menor do que a volatilidade implícita. Ou seja, a volatilidade implícita ela está muito alta, enquanto a volatilidade estimada está bem mais baixa. Então o que se espera é uma queda da volatilidade implícita. E quando a gente espera uma queda de volatilidade implícita, é aí que a gente faz operações de venda de volatilidade para a gente ganhar com essa queda de volatilidade. Vou mostrar aqui para vocês, ó.
comprar ou vender volatilidade. Se a volatilidade estimada é maior que a implícita da opção ATM, a gente tem uma compra de volatilidade. Porque a volatilidade implícita estará muito baixa frente à volatilidade estimada alta. Então o que se espera é que a volatilidade implícita suba. Quando a volatilidade implícita sobe, a opção se aprecia, ela ganha valor. Então a gente ganha dinheiro com compras de volatilidade. Se for ao contrário, igual eu expliquei ali agora para vocês, ó, a volatilidade estimada menor que a implícita, ou seja, a implícita muito alta, com expectativa de queda dela, a gente vende volatilidade para ganhar com a queda da volatilidade implícita. Então, se fosse, por exemplo, aqui 10% a volatilidade implícita, bem baixinha, você veja que aqui ela já indicou uma compra de volatilidade. Discrepância altíssima, claro. A gente pode até mudar aqui, ó, por ponto percentual para vocês verem. Ó. Você vê que a diferença entre a volatilidade média calculada, estimada, 36,53, e a de 10, que é implícita, deu justamente os 26,53. Como a gente quer uma discrepância de pelo menos 20, temos uma indicação de trade. Possibilidade de trade, boa discrepância entre as volatilidades, sendo uma compra de volatilidade, porque a volatilidade estimada é maior do que a implícita, ou seja, a volatilidade implícita é esperado que ela suba. Então, se ela sobe, a gente quer fazer compras de volatilidade para a gente ganhar com a alta. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso com as estratégias de volatilidade. São 17 estratégias que tem nessa planilha. É um sistema, gente. É um sistema. Então, deem uma olhada aqui. Aqui a gente tem uma parte muito importante. A gente tem dados exclusivamente da volatilidade implícita. A gente tem o valor mínimo, o valor máximo, o indicador IV Rank e o indicador IV Percentile, calculados para a volatilidade implícita. A gente tem o valor atual dela aqui. E a gente tem a média mais 2 desvios padrão e a média menos 2 desvios padrão. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que calculado para a volatilidade média calculada, que foi estimada. Esse VC Rank, o rank para volatilidade calculada, que é idêntico ao IV Rank, porém calculado para a volatilidade estimada. A mesma coisa aqui para o percentil. Aqui a gente tem o IV Percentil, que é calculado para a volatilidade implícita, e aqui eu chamei de VC Percentil, que é volatilidade calculada percentil, que é idêntico ao IV Percentil, mas calculado para a volatilidade média estimada. E aqui a gente tem uma análise da distribuição dos dados da volatilidade, do histórico dela. Ou seja, a gente tem um valor mínimo de 30,74 com um máximo de 75,69. Mas como que esses valores se distribuem dentro desse histórico? Isso aqui é uma análise estatística. Você veja que entre 30,74 e 39,73, a gente tem 104 ocorrências, ou seja, 41% dos dados estão aqui. Da mesma forma que, se a gente considera de 30,74 até 48,72, a gente tem 204 observações. 204 de 252. Ou seja, 80% dos dados da volatilidade implícita estão entre 30 e 48. Olha isso, essa é uma informação muito importante, muito relevante. Por quê? Porque se a gente pega então e observa, por exemplo, um valor de volatilidade implícita acima de 48,72, por exemplo, 50%, a gente sabe que ela só esteve acima desse valor 19% das vezes. Ou seja, ela esteve abaixo de 48,72 81% das vezes. Essa é uma informação muito importante para operar a volatilidade, porque a gente opera com maior certeza, observando dados estatísticos da forma como a volatilidade se distribuiu ao longo do tempo. A gente não vai comprar e vender volatilidade em qualquer ponto. Fazendo esse tipo de estudo, a gente aumenta a nossa taxa de acerto sobremaneira. Se a gente considerar de 30,74 até 57,71, a gente tem que 95% dos dados, praticamente,
estão abaixo de 57,71. Então, se a gente observa, por exemplo, uma volatilidade acima de 57, ela só foi ali 5% das vezes. Então, é um momento para a gente realmente operar. A gente tem esse mesmo estudo para volatilidade calculada estimada aqui. Aqui embaixo, ó, a gente tem um gráfico da volatilidade implícita junto com a volatilidade estimada. E aí a gente pode comparar o comportamento de uma com a outra. Isso é muito legal. E aqui embaixo, gente, eu vou mostrar para vocês agora, é um indicador proprietário. Eu criei esse indicador, que é um indicador de discrepância, ou seja, da diferença entre as volatilidades. Olha ele aqui. Nesse caso aqui, eu tinha selecionado lá por ponto percentual. Mas se eu vier aqui, ó, e mudar aqui para variação percentual, repare que já mudou aqui, ó, variação percentual. E a diferença, o histórico da diferença também. Repara que esse indicador azul é um indicador de discrepância, que é da diferença. Nesse caso aqui, da variação percentual de uma volatilidade para outra. E aqui, essa linha preta é a média, e essa linha laranja é a média mais quantos desvios padrão eu quiser desse indicador. Né? Aqui eu coloquei 2, mas se eu colocar 1, ó, a linha muda. Repara que mudou aqui em cima também. Vou colocar 2, tá lá. Então, olha só que interessante. Esse indicador, ele costuma ter um comportamento de retorno à média. Quando a variação entre uma e outra, a discrepância aumenta muito, ela tende a retornar. Olha só, subiu, desceu. Foi lá em cima, voltou. Foi lá em cima e voltou. Então, esses pontos são pontos de abertura de trade. São pontos ou de compra ou de venda de volatilidade. Depende da posição de uma volatilidade frente à outra. Ou seja, depende da posição da volatilidade estimada frente à volatilidade implícita, conforme eu mostrei para vocês aqui. Mas a indicação está aqui, sabe? A planilha já diz para vocês se é uma compra ou uma venda de volatilidade. Então, aqui a gente tem isso. Esse indicador que eu construí, que não tem lugar nenhum, isso é uma coisa exclusiva, eu garanto para vocês. A gente também tem as informações estatísticas de média, de máxima, de mínima e a discrepância atual. E aqui também o estudo estatístico da distribuição dos dados. Você veja que da diferença mínima de 0,4 entre uma e outra até 21,61, a gente tem 86,11% dos dados. Ou seja, se a discrepância estiver acima de 21%, por exemplo, 22%, a gente sabe estatisticamente que esse valor só esteve nesse ponto 14% das vezes. 86% das vezes esteve com uma discrepância menor. E aqui a gente tem a representação gráfica dessas discrepâncias, desse estudo da análise da distribuição dos dados. Isso não tem lugar nenhum, gente. Isso aqui é de uma informação rica, é de uma informação muito preciosa para quem opera volatilidade, para quem opera opções. Para quem já conhece do assunto, sabe do que eu estou falando. Esse indicador aqui deu muito trabalho construir, deu muito trabalho fazer isso tudo. Se a planilha fosse só isso, já estaria valendo. Se eu mudar aqui, ó, para ponto percentual, já muda, o indicador já muda automaticamente, ó. Já mudou aqui para ponto percentual, você vê que o gráfico já mudou, os valores da análise da distribuição dos dados também. Então, é uma coisa que levei muito tempo para construir e realmente, modéstia à parte, foi uma construção significativa que eu consegui. E aqui do lado, ó, um presente para vocês que eu deixei, ó, que é um histórico de volatilidade média calculada, estimada, de volatilidade histórica, de EWMA e de GARCH para um ano, 252 períodos. Essa parte, isso aqui é tudo calculado automaticamente, sabe? Você não precisa fazer nada. Essa parte aqui em branco é o valor de histórico de volatilidade implícita. Eu deixei isso aqui aberto para vocês colocarem conforme vocês quiserem, porque quando vocês entrarem com os valores aqui, esses valores vão aparecer aqui, ó. Vai ser esse gráfico em vermelho, daqueles valores ali. Por que eu deixei isso liberado para vocês fazerem conforme vocês quiserem?
Porque o histórico de volatilidade implícita ele pode ser calculado de diferentes métodos. Você pode usar só da opção ATM, você pode usar uma média de deltas entre, por exemplo, 0,40 e 0,60, apenas das calls, você pode usar apenas das puts, ou você pode fazer uma média das volatilidades implícitas das calls e das puts com delta, por exemplo, entre 40 e 60. Então existem diversos métodos para você estimar a volatilidade e construir um histórico de volatilidade implícita para uma determinada ação. Nesse caso aqui é a Petrobras. Mas você pode colocar ali usando o método que você quiser para a ação que você quiser. Foi por isso que eu deixei liberado aqui, para ser ainda mais um diferencial, para vocês terem mais liberdade. Uma coisa que nem plataformas fornecem para vocês. Então aqui, outra coisa que a gente tem é uma calculadora de Black-Scholes. Como que funciona isso? Eu tinha mostrado lá na planilha para vocês quais são as variáveis que afetam o preço da opção. Então aqui a gente tem o preço do ativo. Vamos colocar aqui, por exemplo, R$ 44,00. Com um strike de 43, vamos colocar aí uma volatilidade de 21%, faltando 21 dias úteis para o vencimento e a taxa de juros de 13,65. Tá lá. Ela já dá para a gente automaticamente o valor da call, o valor da put e o valor de todas as gregas. Delta, gama, vega, teta e rho. Já está dado com esses dados que a gente colocou aqui. Mas aí a gente pega, abre lá o home broker e vê no mercado que essa opção, com esses dados que a gente colocou aqui, ela está sendo, a call dela está sendo negociada a, por exemplo, 2,39. Aí você fala, ué, mas aqui o modelo de Black-Scholes me disse que é 1,95. Por que lá no mercado está 2,39? O que acontece? O preço do ativo no mercado, da ação, ele é dado. Está lá no mercado, sendo negociado. R$ 44,00, nesse exemplo aqui. O strike da opção, ele também é dado. Está aqui, 43. Dias úteis até o vencimento, também é dado. A gente sabe quantos dias úteis faltam até o vencimento da opção. E a taxa de juros também é a taxa de juros dada pelo mercado. Então, qual que é a única opção que a gente pode estar calculando errado aqui? É a volatilidade. Que volatilidade? Volatilidade implícita. A volatilidade implícita real dessa opção não é 21%. Nossa, mas e aí? Como é que eu vou fazer para descobrir? Simples. Você vem aqui, ó. Você escolhe qual tipo de opção que é. Você call, put. Nesse caso aqui, uma call. E você coloca aqui o preço que a opção está sendo negociada no mercado. 2,39. E aí? E aí nada. Você clica nesse botão aqui, ó. Pronto. 30,80 a volatilidade real da opção. Está aqui, ó, 2,39. Exatamente o mesmo preço sendo negociado no mercado. A volatilidade real, a volatilidade implícita dessa opção não era 21%. Era 30,80%. E aqui, simplesmente clicando em um botão, a planilha já calcula automaticamente. Então, esses dados aqui são os dados reais dessa opção. E aí, a gente tem aqui nesse caso, com essas informações, que o preço da put é 90 centavos. Mas se por acaso lá no mercado o preço da put estiver em 0,81, significa que a volatilidade implícita real dessa put não é 30,80. Para a gente descobrir, a gente clica aqui, ó. Tá lá, ó, 28,77. Exatamente o mesmo valor, ó, 81 centavos. Então a planilha também tem essa ferramenta que é uma calculadora de Black-Scholes que calcula para você o preço da opção, todas as gregas, delta, gama, vega, teta e rho, e descobre para você a volatilidade implícita da opção. Essa é mais uma ferramenta que tem nessa planilha, além da parte de análise de volatilidade que eu mostrei para vocês.
Aqui, ó, eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, falado lá do Ivy Rank. O Ivy Rank é um cálculo que ele evidencia como que a volatilidade implícita atual está em relação à faixa máxima mínima dentro de um ano, 252 dias. Essa aqui é a fórmula dele. Então, se o Ivy Rank está em 0%, significa que a volatilidade implícita atual ela está na mínima dos últimos 12 meses. Se o Ivy Rank está em 100%, significa que a volatilidade implícita está no seu ponto máximo em 12 meses. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Aqui a volatilidade implícita, a mínima dos últimos 12 meses em 25% e a máxima em 40%. Se a volatilidade implícita atual for 40%, significa que o Ivy Rank é 100%. Se for 25, significa que o Ivy Rank é 0. E por que isso é importante? Porque se a gente está perto da máxima, se a gente tem Ivy Rank alto, igual nessa parte aqui, ó, aqui o Ivy Rank e o Ivy percentil. Se a gente tem um Ivy Rank alto, significa que ele esteve nessa parte poucas vezes. Existe uma probabilidade maior da volatilidade implícita cair. O Ivy Rank e o Ivy percentil são indicadores utilizados no mundo inteiro. Foi por isso que eu quis colocar aqui também para vocês. E o Ivy percentil, ele mostra a porcentagem de dias nos últimos 12 meses, ou 252 dias, que a volatilidade implícita esteve abaixo da volatilidade atual. Então, se a gente tem uma volatilidade atual de 35% e essa volatilidade de 35% ela ficou abaixo ou igual a 35% nos últimos 180 dias, a gente tem um Ivy percentil que é calculado 180 sobre 252, que vai dar 71%. Ou seja, de todo o histórico de 252 dias da volatilidade implícita, 71% está abaixo da volatilidade implícita de hoje. Está em um ponto em que apenas 29% das vezes a volatilidade esteve dali para cima. Então, esse é um indicador muito importante na hora de analisar e definir se é o momento certo de comprar ou de vender volatilidade. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a parte das estratégias. A gente tem aqui a primeira, que é compra e venda de call. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Petro, com cotação hoje em 24,79. A gente tem aqui uma taxa de juros de 13,65. E eu vou operar aqui uma opção faltando 9 dias úteis para o vencimento, que é a opção Petro B346, um strike 25,01, e ela está cotada a 78 centavos, uma quantidade de 1.000. E aí, a gente preencheu essas informações. Isso aqui é a única coisa que você tem que preencher. Ó. Insira quantos dias úteis faltam para o vencimento, a taxa de juros, a cotação, o strike, o preço, a quantidade que você quer operar. E aí você vem aqui embaixo, ó, e novamente descobre a volatilidade implícita dessa opção que você preencheu aqui, simplesmente clicando aqui, ó. Tá lá. A volatilidade implícita dessa opção é 44,24. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma coisa automática da planilha. Clicando no botão acima, a planilha calcula automaticamente a volatilidade para cada uma das opções. Mas antes, digite algum valor aleatório, como por exemplo 30%. Aqui já tinha um valor, eu cliquei aqui, ela já me deu a volatilidade. Aí o que eu faço? Eu clico aqui, ó, ajustar gráfico. Tá aqui, ó. A gente tem aqui as informações preenchidas. A gente vê aqui qual é o valor de liquidação para essa operação. Como é uma compra de call, vai sair dinheiro, então eu estou gastando 780. A gente tem um ponto de equilíbrio em 25,75 e a gente tem aqui risco máximo, 780, que eu fui colocado na operação, e um lucro máximo que é ilimitado. A gente tem aqui o gráfico, que é um gráfico de payoff, esse gráfico preto, gráfico de payoff no vencimento, e essa linha laranja também é uma novidade, que é o gráfico de Black-Scholes, o gráfico estimado do resultado antes do vencimento. Você veja que como você está abrindo essa operação agora, o valor está aqui no zero, ó, no momento da cotação atual. Essa linha azul aqui representa a cotação atual, 24,79. Então, a gente tem aqui embaixo um resumo de tudo que você fez. Você tem uma ordem de compra, de call, de 1.000 unidades, ou seja, a quantidade de 1.000 ao preço de 0,78, dessa opção, strike 25,01. Você tem aqui o valor intrínseco, o valor extrínseco calculado. Você já descobriu a volatilidade implícita. A planilha já te diz automaticamente se é ATM, OTM ou ITM, ó, que é o Moneyness. Ou seja, se for menor que se ela tiver um delta menor que 40 é OTM. Se o delta dela tiver entre 0,40 e 0,60 é ATM. E se for maior do que 60 é ITM.
e já tem aqui todas as gregas calculadas, ponderadas pela quantidade e pela direção da sua operação. Então, você já tem tudo aqui. Você só precisa preencher essa parte aqui. Descobre a volatilidade implícita aqui. Você não precisa preencher mais nada. Isso aqui é tudo de preenchimento automático. Aqui eu tenho uma novidade também, que é um manejo de risco. Vamos supor que você... Ah não, 780 é muito para mim, eu não quero arriscar tanto. Eu quero arriscar só 500 reais. Você vem aqui e digita, ó, quanto você quer, ó, 500 reais. Aqui, ó, ela já te diz, ó, insira um valor financeiro que aceita arriscar na operação. Isso aqui é uma tabelinha de gerenciamento de risco. Você coloca aqui 500, ela vai te indicar 641 opções. Você vem aqui, ó, arredonda para baixo, ó, põe 600. Tá lá, ó, 468. Abaixo do seu risco, que você mesmo definiu. Essa proteção aqui é quando o preço atual da ação está acima do seu ponto de equilíbrio. Então aí você tem uma proteção que o preço pode cair até chegar ali. Então essa é uma informação que eu coloquei aqui extra também para vocês. Então pessoal, dá uma olhada. Aqui você tem esse quadro de resumo aqui com todas as informações. Você sabe o quanto você está exposto em delta, em gama, em teta, em vega. E aqui uma novidade também, que é assim, eu considero o ponto alto da planilha. Aqui a gente tem o valor real atual do ativo, dos dias úteis para o vencimento, da volatilidade, do preço da opção, da quantidade e tem o resultado que a gente entrou. Vou colocar 1000 aqui para a gente ver ali, 780, tá ali. A gente entrou agora, se a gente encerrar agora, a gente sai no zero, porque a gente vai vender pelo preço que a gente comprou, por isso que aqui está no zero, o Black & Scholes. Mas eu posso calcular e estimar aqui qual vai ser o meu resultado se eu alterar qualquer uma dessas três variáveis. Olha aqui a volatilidade, ó. Insira o valor para qual a volatilidade implícita da opção irá. Que volatilidade? A volatilidade implícita dela é essa aqui. Se eu variar essa volatilidade, o preço da opção muda. Se eu mudar o dias úteis para o vencimento, o preço da opção muda. E se eu mudar o preço do ativo, o preço da opção também vai mudar. Então vamos fazer uma simulação aqui, ó. E repara que sempre que eu mudar aqui, o gráfico de Black & Scholes, que é o resultado quando a gente sai antes do vencimento, também vai mudar. Isso é tudo automático, gente. Igual eu falei para vocês, funciona como uma plataforma. Então vamos lá. Se a gente falta 9 dias úteis, vamos supor que passou 5 dias e que então faltam 4. Olha lá, já mudou. Repara que o gráfico mudou aqui, ó. Dá uma olhada, ó. 9, olha lá, ó. Vou mudar para 4 aqui. Aqui ele já te dá a variação, ó, 5 dias. E a volatilidade ela vai subir. Ela vai subir, vamos colocar aí para 61. Quando você coloca 61, dá uma olhada no gráfico, o que vai acontecer. Olha lá, o gráfico se expandiu, porque a opção se aprecia. Mas repara que, se a volatilidade sobe para 61 e passam-se 5 dias úteis, a gente tem prejuízo. Porque essa opção caiu de 78 centavos para 68. Mas se o preço da ação subir para 26, tá lá, olha aí, houve uma variação de 4,88% no preço, que representa R$ 1,21, R$ 1,21. Passou 5 dias e a volatilidade subiu 16,76 pontos percentuais. Qual que é o resultado? A opção foi de 78 centavos para 1,41. Se eu liquidar agora, eu recebo 631. 80,96% do valor que eu coloquei de entrada na operação. E aqui eu já tenho para quanto vai o delta, para quanto vai o gama, para quanto vai o veg, para quanto vai o teta. Tudo automático. Ah, eu quero restaurar isso aqui. Vem aqui, clica aqui, ó, ajustar gráfico, ele vai voltar os valores originais aqui, ó. Tá lá, ó, o gráfico voltou ao normal, ao original, no ponto zero. E é isso, gente. Você pode estimar conforme você quiser. Ah, o preço da ação caiu para 23. Tá lá, é a opção, que é uma opção de compra, ela se desvaloriza. Ah, a volatilidade caiu para 31. Tá lá, ela perdeu mais valor ainda. Ah não, mas a opção foi para 75 e o preço do ativo objeto foi para 25. Tá lá, ó. Apenas com uma variação de 21 centavos, você está ganhando quase R$700 porque essa volatilidade explodiu. Olha só que legal. Então aqui a gente consegue ver o efeito dos dias úteis no preço da opção, o efeito da volatilidade no preço da opção e o efeito do preço do ativo também sobre o preço da opção, e observar para quanto
que as gregas vão e para como que vai se comportar o preço dessa opção, obtendo aqui qual que seria o seu resultado. E você consegue ver isso tudo aqui também no gráfico, porque o gráfico muda conforme você muda aqui. Então, gente, isso aqui é uma novidade. Isso aqui não tem dessa forma aqui em lugar nenhum, nem em plataforma. É uma coisa nova mesmo. E aqui você pode escolher se é uma compra de call ou se é uma venda de call. Ela já muda aqui em cima, a venda, olha, o gráfico mudou. Aí já é uma venda de call. As gregas já se ajustaram para uma posição de venda. Então, você veja que você tem θ positivo. Se os dias úteis passarem, você ganha. Vamos colocar aqui 5, 4 de novo, igual aquela vez. Vamos se passar 5 dias. Olha lá, você está ganhando dinheiro. Por quê? Porque o tempo passou. Você está exposto positivamente a θ. Mas você está exposto negativamente a vega, a gama e a delta. É isso que acontece. Então aqui você tem compra e venda de call, com todos esses recursos aqui para você usar à vontade, manejo de risco. Isso aqui, gente, é uma ferramenta não só para operar, mas também para estudar, para você entender o comportamento das opções. Aqui é a mesma coisa, só que para compra e venda de put. Vamos fazer um exemplo aqui para Vale 3. Vamos colocar aqui 94,30. A gente preenche aqui 13,65 a taxa de juros. Dias úteis 19 para essa opção. A opção é Vale N941, strike 93,91. Ela está cotada agora a 2,41. Vamos colocar aqui 1000. Tá lá, ó. A gente vem aqui, ó, descobre a volatilidade implícita dessa opção. Feito automaticamente. Clica aqui em ajustar gráfico, ó. Tá lá. É uma compra de put. Tá aqui, ó, compra de put, long put. Preenchi aqui. Aqui o manejo de risco funciona da mesma forma. A gente coloca aqui o valor financeiro que a gente aceita arriscar. Tá lá, ó. Se a gente colocar aqui 400, ó, vai estar lá. Aproximadamente R$1.000, que é o risco que você determinou. Então isso ajuda muito a você controlar o seu risco. Você tem aqui o payoff de novo no vencimento e o payoff antes do vencimento, dado por Black-Scholes. Você tem a volatilidade implícita descoberta aqui automaticamente. E tudo calculado, delta, gama, vega e θ, você consegue ver como que você está exposto. Valor intrínseco, valor extrínseco, tudo. E aqui novamente a mesma coisa, o quadro de resultado futuro estimado por Black-Scholes. Vamos mudar essa volatilidade aqui, ó. A gente está exposto positivamente à volatilidade. Ou seja, se a gente aumentar a volatilidade, se a volatilidade implícita dessa opção subir, a gente vai ganhar. Vamos colocar aqui 40, ó. Repara que a gente vai entrar em lucro e o gráfico ali em cima vai mudar, ó. Olha lá como é que subiu. Vamos mudar isso aqui, mas a volatilidade subiu para 40, mas agora tem 12 dias úteis, passou uns 7 dias. Olha lá, o gráfico deu uma baixada, mudou, considerando esses novos valores, ó. A volatilidade tendo subido 10,37 pontos percentuais, passando-se 7 dias úteis. E a gente teve um resultado aqui de 380 se uma situação dessa acontecesse. Repara que sem mexer no preço da ação. Mas se o preço da ação, por exemplo, caísse para 92, olha lá, R$ 1.507 de lucro. A gente entra na operação com 2.410, tira 3.917,75, lucra 1.507,65. Que representa 62,56% desse valor que a gente entrou na operação. Então a gente pode mudar isso aqui conforme a gente quiser. 5 dias úteis para o vencimento, a volatilidade cair para 21. Repara como que já muda aqui, a gente tem o preço, novo preço da opção conforme esses valores. Então se a ação sobe para R$100, você veja que a opção se desvaloriza, porque aqui a gente está trabalhando uma put. Mas se o preço da ação cai, olha só, a gente ganha dinheiro. Então, é assim que funciona. Aqui a gente tem tudo, a gente consegue estimar tudo, a gente consegue trabalhar com tudo, tudo automático, só preencher aqui, gerenciamento de risco. Nesse caso aqui que eu apresentei para vocês, foi uma compra de put, mas poderia ser também uma venda de put. Olha só, se você mudar aqui, ó, short put, vira uma venda de put. Aqui já sinaliza que é uma venda, aqui já sinaliza que é uma venda, o gráfico já muda. Você veja que mudou tudo, as gregas já se ajustaram a essa nova posição e você consegue estimar de novo do mesmo jeito que você quiser. Então, gente, é uma coisa que não tem nem plataforma, um quadro assim para você mudar
conforme você queira e estimar e ver o que acontece com o preço, se mudar uma coisa, se mudar outra. Então, vamos seguir aqui nas outras estratégias. Trava de alta com call. Então, uma estratégia, eu tenho até aqui para mostrar para vocês, ó, travas. É uma estratégia em que você compra uma opção e vende outra do mesmo tipo, ou seja, compra de uma opção de uma call e venda de outra call, ou compra de uma put e venda de outra put, simultaneamente do mesmo ativo para o mesmo vencimento na mesma quantidade. Parece complicado, mas é simples. Essa é uma operação travada, ela tem lucro e prejuízo máximos travados. A trava de alta com call é isso aqui, ó. Você compra uma call com preço de exercício mais baixo, que é uma call mais cara, e você vende uma call com preço de exercício mais alto, mais barata. Então você paga para montar a estratégia, há um débito. A gente tem essa formação. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos ver aqui, Petro 24,79, 13,65 com 29 dias úteis. E aí eu vou comprar uma call Petro C248 com strike 25,01 ao preço de 1,50. Vou comprar 1.000 e vou vender uma Petro C265 com strike 26,51 ao preço de 0,86. 1.000 também, porque trava precisa ser sempre na mesma quantidade, como eu mostrei ali. A gente vem aqui, ó, clica aqui, ó, descobre a volatilidade implícita das duas opções automaticamente. Está descoberto. Clica aqui em ajustar gráfico. Está aqui, ó, o gráfico da trava de alta montado, o gráfico de Black-Scholes para essa estrutura. Você veja que, por que está aqui, exatamente nesse pontinho? Porque você acabou de montar. Aqui o seu resultado é 0. Então ele tem que estar aqui. O que eu já cansei de ver, até em plataforma, foi você estimar lá uma estrutura, uma operação, e o gráfico de Black-Scholes está todo errado, está fora do ponto. Isso já havia acontecer até em plataformas. E aqui eu consegui construir isso com precisão absoluta. Tudo certinho, todos os cálculos. Você veja que se você está abrindo a operação agora, o seu resultado é 0. Então o seu resultado antes do vencimento agora tem que ser 0. Quando as variáveis mudam, aí o resultado muda, porque o que vai mudar, ó, são os preços das opções. Então a gente preencheu aqui, também tem aqui o manejo de risco, e a gente tem aqui o ponto de equilíbrio, proteção, caso haja. A gente tem aqui o risco máximo, o lucro máximo dessa operação, o payoff e a taxa. A gente tem aqui também o VI e o VE, a volatilidade implícita, money ness, as gregas para cada uma das opções e as gregas resultantes, dada a somatória dessas gregas frente a essas posições, uma de compra e uma de venda. Então você veja que a gente está exposto positivamente em delta, em gama, em vega e negativamente em teta. Então a gente perde um pouquinho conforme o tempo passa. Então a gente consegue simular aqui também. Ó. O que acontece aqui? A gente tem aqui agora duas opções. Então aqui, ó, volatilidade implícita real atual de cada uma das opções acima, que são essas. E aqui a gente vai inserir o valor para qual cada uma dessas volatilidades implícitas das opções irá. Então aqui a gente tem 42,31 e 21,37. Vamos colocar aqui que a volatilidade vai para 46. Tá lá, ó. O que acontece? A gente tem uma variação de 3,69 pontos percentuais para essa primeira opção na volatilidade e de 4,73 para essa outra. Pode mudar aqui também os dias úteis, vamos colocar aqui 14, vai se passar, passaram-se 15 dias de variação. O gráfico aqui ele muda. Se a gente mudar aqui, por exemplo, para 2, olha só o gráfico ali como que muda, ó. Olha só. Já encosta bastante, ele vai se tornando gráfico no vencimento. Então, a gente pode brincar aqui do jeito que a gente quiser. A gente pode passar aqui para 29, tá lá o 540. Só que nesse caso aqui a gente tem lucro e prejuízo máximo travados. A gente pode brincar do jeito que a gente quiser aqui, ó, alterando preço do ativo, volatilidade e dias úteis. Para a gente restaurar o padrão, clica aqui, ó, tá feito. Volta ao normal. Tudo preenchidinho. Você também pode usar o gerenciamento de risco aqui para fazer do mesmo jeito como eu mostrei para vocês das outras vezes. E aí a gente também tem a trava de baixa com call, a trava de alta com put e a trava de baixa com put, que funcionam da mesma forma. Eu tenho até aqui um exemplo, ó, a trava de baixa com call. Você compra uma call com preço de exercício mais alto, mais barata, e vende uma call com preço de exercício mais baixo, mais cara.
você recebe para montar a estratégia. Há um crédito. Você forma esse gráfico. Se você preencher os valores lá, você vai ter a mesma formação, igual eu mostrei aqui para vocês um exemplo. Claro que no caso da trava de baixa, você vai ter esse gráfico. É diferente. Então aqui está tudo separadinho, estratégia por estratégia. Você pode ter aqui uma trava de alta com put, que também é uma trava de crédito, e uma trava de baixa com put, que também é uma trava de baixa no débito. Então vou mostrar a próxima estratégia para vocês, que é o famoso straddle, que é uma compra de volatilidade, que você compra uma call e compra uma put, com o mesmo strike e mesmo vencimento. Nesse caso, um long straddle. Ou você faz um short straddle, que é uma operação de venda de volatilidade, que você vende uma call e vende uma put, para o mesmo strike e mesmo vencimento. Vamos fazer aqui. Então aqui, gente, vamos ver um exemplo aqui de straddle. Tenho aqui preenchido já, um straddle para Petrobras, cotada a 140, taxa de juros 6,40, 90 dias úteis. Eu vou comprar uma call Petro C 266, strike 140. Ela vai estar no preço de R$ 7,40. Eu vou comprar 1.000 unidades. E aqui eu vou comprar uma put Petro O 277, strike 140 também, ao preço de R$ 6,60. Na quantidade de 1.000 também. Tá, aqui está preenchido. A gente vem aqui embaixo, descobre as volatilidades implícitas para as duas opções, automaticamente. A planilha faz isso para a gente. Vem aqui, ajusta o gráfico e pronto, está aqui o gráfico do straddle. Gráfico com payoff, gráfico de Black-Scholes para o resultado. E aqui uma novidade. Essa planilha aqui, para o straddle, ela já te diz quantas puts você tem que operar para você ficar delta hedge. Por que delta hedge? Porque quando você compra ou vende volatilidade, você precisa não estar exposto ao preço do ativo objeto. Você precisa estar exposto só à variação da volatilidade, que é o vega. Repara aqui como que essa operação está exposta à variação da volatilidade, ao vega. Ou seja, se a volatilidade sobe, a gente ganha muito. Se a volatilidade cai, a gente perde muito. Essa é uma operação que paga 14.000 para entrar, o risco máximo é esse valor que a gente paga, só que ela tem possibilidade de lucro ilimitado. Então você veja, aqui a gente tem um delta de 198. Aqui ela está indicando para a gente aproximadamente 1.500 de quantidade de put, para a gente ficar delta hedge. Então vamos dar uma olhada lá. O delta está quase zero. Se a gente colocar realmente 1.485, olha lá, zerou o delta. Então a gente não está mais exposto à variação de preço do ativo objeto. A gente está exposto agora à volatilidade. E aí, se a volatilidade sobe, a gente ganha muito. Vamos dar um exemplo. Como a volatilidade está 17, 22, 24, 52, vamos colocar que essa volatilidade vai para 30. A gente já tem aqui as variações por ponto percentual que cada opção teve na volatilidade. E a gente já tem os novos valores, tanto para call quanto para put, e o resultado. Olha só dessa volatilidade ir para 30%, a gente já ganhou quase R$6.000. Isso aqui é estimado por Black-Scholes, o gráfico já muda. Se a gente mudar os dias úteis, a gente está exposto negativamente. Conforme os dias passam, a gente perde um pouquinho. Então vamos colocar aqui que esteja 70, passaram-se 20 dias. Olha só, a gente já perdeu mais um pouco, porque operações de volatilidade elas precisam ser rápidas. E aqui, da mesma forma, pode ser um long straddle, que é uma compra de straddle, ou seja, uma compra de volatilidade, ou um short straddle. Está aqui, o gráfico muda sozinho, se altera sozinho, você consegue controlar tudo aqui, as gregas já se ajustam a essa nova posição toda, você consegue estimar aqui, simular quais seriam o seu resultado da mesma forma. Então, se a volatilidade agora cai, aí a gente ganha, porque é uma venda de volatilidade, olha ali. Mas se a volatilidade nesse caso sobe, se ela for para os 30%, igual a gente tinha feito, olha só como que a gente perde. Então, o momento certo de fazer a operação, seja uma compra ou uma venda de volatilidade, a gente aprendeu aqui, na parte de análise de volatilidade. É isso aqui que vai dar subsídio para a gente
ter o momento certo de fazer esse tipo de operação, seja uma compra ou uma venda de volatilidade. Aqui, outra estratégia, que é um strangle. O strangle é muito semelhante ao straddle. A diferença é que no strangle, os strikes são diferentes. A gente não tem o mesmo strike, então o gráfico de payoff ele abre uma base. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Peta, R$150, taxa de juros 6,40, 90 dias úteis. A gente vai comprar uma call Petro C 226, strike 160, ao preço de 7,40, na quantidade de 1.000. A gente vai comprar uma put Petro O 277 ao strike de 140, preço de 6,60 na quantidade de 1.000. A gente vem aqui, descobre as volatilidades implícitas de cada uma opção, tá feito. Clica aqui em ajustar gráfico, tá lá, ó. Você tem aqui o seu strangle. Ele abriu essa base aqui porque os strikes são diferentes. E aí você tem os pontos de equilíbrio, ó, ponto de equilíbrio inferior, ponto de equilíbrio superior, estão aqui os valores. Você tem também aqui a indicação de quantas puts você precisa operar para você estar delta hedge. Da mesma forma, pode ser um long strangle, que é uma compra de strangle, ou seja, compra de volatilidade, ou pode ser um short strangle, ó, venda de strangle. Aí uma venda de volatilidade, você recebe um valor para montar. E aqui já te indica risco máximo, lucro máximo. Da mesma forma, você pode simular o resultado da sua operação. Você vai ver o gráfico de Black-Scholes mudar aqui conforme você mude as variáveis aqui. E aqui, gente, uma novidade também que também não tem lugar nenhum, que é o seguinte. É uma calculadora para análise de probabilidades. O que significa isso? Vamos colocar aqui um preço do ativo, R$ 44,00, a volatilidade 33%, com 30 dias úteis e a taxa de juros 13,65. Esses são os parâmetros de entrada. A gente define um preço inferior de 21 e um preço superior de 28. Então o que eu tenho? Eu tenho que o preço atual do ativo é 25. A volatilidade, que pode ser implícita ou calculada, está aqui 33. E a gente está olhando uma opção com 30 dias úteis para o vencimento com essa taxa de juros. Eu consigo colocar preço inferior e superior, preços-alvo, e obter, através de uma distribuição log normal, probabilidades do preço do ativo estar acima do preço superior, abaixo do preço inferior ou entre esses dois. Repara que nesse caso eu tenho 5,29% de probabilidade do preço do ativo ficar abaixo do preço-alvo inferior no vencimento. E tenho 76,55% de probabilidade do preço do ativo ficar entre os preços-alvo no vencimento. Ou seja, tem 76,55% do preço desse ativo ficar entre esses dois preços após 30 dias, considerando essa volatilidade e essa taxa de juros. E tem 18,15% de probabilidade do preço do ativo ficar acima do preço-alvo superior. Isso aqui é uma novidade e é muito legal, muito importante, porque a gente pode operar opções utilizando isso daqui também. Porque o que acontece? A volatilidade ela é usada para estimar a expectativa do preço do ativo para um intervalo de preço e para um prazo. Então aqui a gente tem um intervalo de confiança, 68% de chance dela estar entre esses dois valores, 95% de chance de estar entre esses dois valores e 99% de chance de estar entre esses dois valores. Aqui houve o cálculo de probabilidade utilizando distribuição log normal, porque o que acontece? A distribuição normal leva em consideração que os preços podem subir e cair de forma infinita. Mas a realidade do mercado não é essa, porque o preço pode sim subir de forma infinita, mas só pode cair até zero. Então, dessa forma, os preços de ações no mercado financeiro, por exemplo, eles seguem distribuição log normal. E aqui foi calculadas as probabilidades utilizando essa distribuição. Então, por exemplo, aqui a gente tem um strangle, a gente tem aqui os valores de 126 e 174 de ponto de equilíbrio. A gente pode pegar esses valores e colocar aqui, ó, 126, 174. Vamos colocar os outros valores ali. O preço do ativo 150. Vamos colocar a volatilidade. Volatilidade aqui, vamos pegar aqui uma média dessa daqui. Tá, vamos colocar 32%. Faltando
Quantos dias úteis? 90 dias úteis com taxa de juros de 6,40. Tá lá, ó. Existe uma probabilidade de 60% praticamente de o preço do ativo ficar entre esses dois preços-alvo. Então, gente, isso aqui é muito útil quando a gente vai fazer compra ou venda de volatilidade, porque isso aqui dá uma base para a gente, probabilística, de que o preço vai ficar dentro desse intervalo que a gente precisa ou que ele vai sair dele. A gente pode, por exemplo, estimar qual a chance de um stop ser atingido, nesse caso aqui, de o preço-alvo inferior ser atingido, ou qual a chance de o preço-alvo superior, que pode ser um alvo de saída no gain, ser atingido. Isso aqui pode ser usado tanto para operar opções, quanto para fazer operações direcionais, dentro dos ativos, em ações, qualquer coisa que você queira. Então isso aqui é uma calculadora de probabilidade que te dá intervalos de confiança. Esse aqui utiliza distribuição normal com desvio padrão e te diz a probabilidade de o preço ficar dentro desse intervalo para esse período de tempo, utilizando essa volatilidade que você colocou. E aqui te dá probabilidades utilizando distribuição log normal, para você saber a chance de o preço ficar abaixo do preço inferior, acima do preço superior ou entre esses dois preços. Isso aqui também é uma coisa que tem em pouquíssimos lugares e que eu coloquei aqui disponível para vocês. Uma outra estratégia que tem aqui é o Call Ratio Back Spread, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem. Eu tenho aqui uma explicação aqui para vocês também, ó. Antes eu quero mostrar para vocês aqui, ó, uma variação do straddle, que é o strap e o strip. O strap é uma variação do straddle quando a quantidade de calls é maior, ou seja, tem viés de alta. Também é uma operação de volatilidade. Você repara que essa perna aqui da direita, que é pela quantidade de calls, ela fica maior, ela fica mais inclinada do que a da esquerda. Quando é ao contrário, ó, a quantidade de puts é maior, a perna da esquerda fica maior, mais inclinada. Ela tem viés de baixa. É uma variação do straddle, que é o strap e o strip. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Acabei esquecendo. Se eu aumentar a quantidade aqui, ó, de calls, vamos dobrar aqui, ó. Olha lá, aparece aqui o strap, que é uma variação do straddle. Você veja que aumentou aqui. Se for o contrário, 1000, vou colocar aqui 2000 na put, olha aqui, ó, ela aumenta para cá, vira um strip, já aparece aqui indicado para você, ó. Pode ser tanto long quanto short também. Então essa aqui é uma variação. E aqui, voltando aqui, ó, strap, strip, já expliquei para vocês. Vamos mostrar aqui para vocês agora o strangle, já mostrei para vocês. Pode ser tanto long strangle, que é uma compra de volatilidade, com call e put com strikes diferentes, ou short strangle, que é uma venda de volatilidade. Aqui, essa operação que eu vou mostrar agora é o Call Ratio Back Spread, que simplesmente é uma trava de baixa com call com a perna comprada maior, onde você tem uma expectativa de alta de volatilidade e de alta de preço. Ela forma esse formato aqui de gráfico de payoff, ela tem risco limitado, mas tem lucro ilimitado para a alta do preço do ativo. E se o preço do ativo cair, você também ganha. Olha só, para cá você ganha, para cá você ganha. Você perde se ela ficar dentro desse miolo aqui. Mas perde o quê? Você tem uma perda limitada ao tamanho da posição que você montar. Então vamos ver aqui, gente, um exemplo para Call Ratio Back Spread. Eu já tenho aqui pré-preenchido para vocês. BOVA 11, cotação 104,87, taxa de juros 13,65, 29 dias úteis para o vencimento. Vou comprar aqui BOVA C74, o strike R$108, ao preço de 2,43. Vou comprar 2.000 unidades e vou vender 1.000. A gente vem aqui, descobre a volatilidade implícita, já está calculada, ajusta o gráfico. Está aqui, ó, o gráfico do Call Ratio Back Spread, exatamente igual eu mostrei para vocês aqui, ó. E aí, você tem uma operação de lucro ilimitado, igual eu falei para vocês, ó, se o preço subir, e você tem uma operação de risco máximo limitado. Ó. Você paga 870 para montar essa operação, você tem um risco máximo de 3.870, e aqui você também tem a quantidade de calls para vender aqui para Delta Hedge. Repara que aqui está 1.500, vamos colocar aqui, ó, 1.500, tá lá, ó, Delta aproximadamente 0,
O gráfico já está aí, ó, o gráfico de Black-Scholes. Se você mudar, ó, vamos colocar aqui, ó, você vê que o gráfico muda. Se você mudar a volatilidade, essa é uma operação exposta à volatilidade. Se a volatilidade subir, você ganha. Vamos colocar 40, você vai ver que o gráfico vai subir, ó lá. Você ganha. O resultado está aqui, ó. Você tem a variação do preço das opções, a alteração das gregas, para quanto vai cada grego, quanto variou. Se o preço do ativo subir, isso já é considerado. Você tem as variações. Então, conforme você muda aqui, você vê a mudança no gráfico também da mesma forma. Você tem indicação para delta hedge, risco máximo, lucro máximo, quanto você coloca, todas as informações de gregas, volatilidade implícita, tudo calculado. E aí você também tem aqui na planilha as outras estratégias, que são o Call Ratio Spread, o Put Ratio Back Spread e o Put Ratio Spread, que são essas aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Mas antes, dá uma olhada aqui. Mesmo no Call Ratio Back Spread, você pode montar naquela proporção de 1:2, igual eu mostrei para vocês, mas você pode montar em outras proporções, ó, de 3:1, de 4:1. Você pode montar em uma proporção, por exemplo, de financeiro zero, que a parte vendida financia e paga a parte comprada. Então, tudo isso dá para fazer. E eu disponibilizei aqui na planilha com possibilidade de estimação, de cálculo, tudo conforme vocês viram ali, mudando volatilidade, preço do ativo, dias úteis ao vencimento. Aqui outra possibilidade, ó, 4:2, 3:2, 4:3. E, igual eu falei para vocês, ó, esse é o Call Ratio Back Spread, acabei de mostrar para vocês. Tem também o Call Ratio Spread, que tem também aqui na planilha, ó, que é essa aqui, ó, que é uma trava de alta com call, só que com a perna vendida maior. Essa operação tem uma expectativa de neutralidade no preço, com viés de baixa, né? É preferível que o preço caia, porque se ele subir você tem prejuízo. E de queda da volatilidade, porque essa aqui é uma operação de venda de vol. Se você monta essa operação, volatilidade cai e o preço fica aproximadamente nesse miolo, você tem a possibilidade de lucro máximo. Mas se o preço, por exemplo, cair, você não perde, você também ganha. Aqui o problema é se o preço subir. Esse é o Call Ratio Spread, uma operação montada com calls. Da mesma forma, aqui, ó, tem o Put Ratio Back Spread. Também está aqui na planilha, ó, que é essa daqui. Ó. Você tem aqui o Put Ratio Back Spread, que é uma trava de alta com put, com a perna comprada maior, onde a expectativa é de alta da volatilidade e de queda do preço. Então, você perde se a volatilidade cai e o preço fica parado. Mas você ganha com possibilidade até infinita se o preço cair e a volatilidade subir. Mas você também ganha se o preço subir. Só que você tem um ganho limitado, dependendo da proporção que você monta a estratégia. Então, outra aqui é o Put Ratio Spread. Também tem na planilha, que é uma trava de baixa com put, com a perna vendida maior, onde a expectativa é de neutralidade do preço, mas com viés de alta, de preferência, e queda de volatilidade. Você ganha se o preço fica parado nesse miolo, mas você também não perde se o preço subir. Você perde se o preço cair. Então, todas essas estratégias, Call Ratio Back Spread, Call Ratio Spread, Put Ratio Back Spread e Put Ratio Spread, estão aqui na planilha disponíveis para vocês, tá? E a última estratégia, e uma estratégia avançada, é o Iron Condor, que é uma estratégia muito utilizada, por exemplo, para fazer venda de volatilidade. Ela também pode ser usada para fazer compras, mas ela é principalmente usada para vendas. Nesse caso aqui é um Long Iron Condor, é uma compra de Iron Condor. Você perde se o preço ficar dentro dessa faixa aqui, dessa base, e ganha se ficar aqui, mas tem um ganho limitado também. Isso aqui é um strangle, só que com as partes superiores, as extremidades também travadas, entende? Então, quando você faz um short Iron Condor, que é uma venda de volatilidade, você está mais ou menos por aqui, você quer que a volatilidade caia e que o preço não se movimente muito, para você ganhar esse lucro máximo aqui. Mas se, por exemplo, as coisas saírem do controle, o preço subir ou cair, a volatilidade mudar,
o seu prejuízo também é travado. Então, por isso que esse tipo de operação o pessoal gosta muito de fazer. Então, vou mostrar aqui para vocês o Iron Condor, que é a estratégia mais complexa. Vamos montar aqui um Iron Condor com Bradesco, BBDC4, cotação 13,63, taxa de juros 13,65, faltando 29 dias úteis. Isso aqui é uma operação real, tá, gente? Com dados reais. Vamos entrar aqui. Aqui ele já te indica, ó, como que você tem que montar. Se é um short Iron Condor, ou seja, uma venda de Iron Condor, que é uma venda de volatilidade, ele já te diz aqui, ó, então você faça uma compra de put, depois uma venda de put, depois uma venda de call, depois uma compra de call. Como? Olha aqui, ó, sempre do strike menor para o maior. Então vamos montar. Vamos comprar a put BBDC O 131, o strike dela 12,59 ao preço de 22 centavos. Vamos montar aqui 1000 e agora vamos vender uma put BBDC O 135, 13,59 de strike ao preço de 0,51, 1000 também. Agora vamos vender uma call BBDC C 146, strike 14,59 ao preço de 35 centavos. Quantidade de 1000 também. E vamos comprar uma call BBDC C 155, strike 15,59 ao preço de 12 centavos, também 1000. Tá aí. A gente vem aqui embaixo, descobre as volatilidades implícitas para as 4 opções, para todas elas, simplesmente dando um clique. Vem aqui, ó, ajusta o gráfico. Tá montado o Iron Condor. Você tem um ponto de equilíbrio inferior em 13,07, um ponto de equilíbrio superior em 15,11, que são esses pontinhos aqui, ó. Você tem, para montar essa operação, você recebe 520. O seu lucro máximo nesse trade possível é 520. Você tem um risco máximo de 480, um payoff de 0,8. Tá aqui o seu gráfico de payoff do Iron Condor, tá aqui o gráfico de Black-Scholes do Iron Condor. Você vê que ele está aqui no pontinho de 0, porque você acabou de montar a operação. Você tem aqui a situação, que é a compra de put, a venda, a compra de call, a venda de call e a compra de call, as quantidades, os preços, as opções, os strikes, os valores intrínsecos, os valores extrínsecos, as volatilidades implícitas, a classificação de Moneyness, todas as gregas, delta, gama, vega e teta, para cada uma das opções e a resultante do somatório de todas elas com base nessas quantidades e nessas direções. E você tem aqui o quadro de simulação, que você pode fazer do mesmo jeito. Você veja que você pode mudar aqui, que você vai mudar o gráfico de Black-Scholes aqui. Nesse caso aqui, ó, é um short Iron Condor, é uma venda de volatilidade. Então, se a volatilidade cai, isso é bom. Vamos colocar aqui que a volatilidade vá para 25%. Tá lá, ó, volatilidade caiu. Você teve aqui as variações em ponto percentual para cada uma dessas volatilidades. Vamos colocar aqui que passou 15 dias, né? Então restam 14 dias. Tá aí essa possibilidade de lucro, ó, o quanto esse lucro representa do lucro máximo do Iron Condor. Se fosse prejuízo, ele te mostraria quantos por cento. Aqui nas travas, ele também te mostra, ó, quantos por cento. Então, se você muda aqui, ó lá, 22,70% do lucro máximo, que representa esse 195. Então, gente, é uma estrutura completa, é uma plataforma, é um simulador de estratégias. Você pode simular aqui e ver para quanto que vai cada grega se você mudar aqui as variáveis, preço do ativo, volatilidade, dias úteis, para quanto vai o preço de cada uma das opções que montaram a estrutura do Iron Condor. Esse aqui é um short Iron Condor, mas poderia ser um long Iron Condor. Só você mudar aqui, ó, tá lá, ó, o Iron Condor já mudou, já se tornou uma compra de volatilidade nesse caso. Você clica aqui, você restaura os valores, volatilidades implícitas já estão aqui descobertas, tudo certinho. É um simulador para você operar, para você estudar principalmente. E aqui você ainda tem aqui um monitor de volatilidade, que eu esqueci de mostrar para vocês, ó, que você tem aqui todas as ações da base da lista, ó, todas
os 93 ativos, você pode configurar da mesma forma cada um dos estimadores e dar qualquer peso que você quiser para eles, e você pode organizar, ó, do maior para o menor. Clicou aqui, ó, tá aqui, ó. A gente está vendo aqui que IRB é a que tem a maior volatilidade e a menor volatilidade no momento é de ALR. Se a gente quiser organizar por ordem alfabética, tá aqui, ó, clicou, atualizou. Isso aqui é um monitor de volatilidade que você vai poder ver como está a volatilidade de todas as ações do mercado. Todas. Então você pode fazer isso conforme como você queira. O ponto alto da planilha, sem dúvida nenhuma, é isso aqui. É essa parte aqui de análise de volatilidade, que te dá os indicadores, IV Rank, IV Percentil, te dá essa análise da distribuição de dados, que te permite fazer inferência estatística a respeito de como a volatilidade se comporta, tanto implícita como calculada. Você tem o gráfico, você tem esse indicador aqui que você pode utilizar para operar quando você identifica uma discrepância. De novo aqui, os dados para você analisar, tirar suas inferências estatísticas. Aqui os gráficos das volatilidades e aqui a parte do monitor de volatilidade, para você observar as volatilidades, definir se você quer uma discrepância por ponto percentual ou por variação percentual, e ter a indicação se tem trade, se não tem trade, se é um trade de compra de volatilidade ou de venda de volatilidade. Você tem o beta, você tem tudo aqui calculado. Só você preencher aqui, ó, volatilidade implícita e acabou. É assim que funciona a planilha. Aqui você tem a base de dados. Essa planilha aqui também eu deixei ela liberada aqui para você utilizar o ativo que você quiser. Então vamos supor que você não queira operar esse aqui, queira colocar, por exemplo, aqui o Bitcoin. Só você vir nessa lista aqui, ó, colocar aqui, ó, Bitcoin. Pronto, ele já vai aparecer aqui, ó. Você pega e coloca o histórico de preço dele aqui e acabou. O Bitcoin já está na planilha. Se você vier aqui, ó, aqui, Bitcoin. Então a planilha, ela já tem uma engenharia pronta para considerar esse tipo de coisa. Você pode colocar o ativo que você quiser aqui. Você pode colocar pares de moedas, você pode colocar commodities, você pode colocar qualquer coisa. Aqui eu estou dando um exemplo com ações. Então, além de ser uma plataforma para você poder estimar volatilidade, para você poder estudar e operar opções com as estratégias, que são 17 estratégias, tanto direcionais de lucro infinito, por exemplo, ou prejuízo infinito também, claro. Você vai operar com calls, com puts, você vai montar estratégias travadas de lucro e prejuízo, como as travas de alta, tanto com call quanto com put, as variações que são os ratio spreads, call ratio back spread, call ratio spread, put ratio back spread, put ratio spread, o Iron Condor, que é uma compra ou venda de volatilidade, uma estratégia avançada. Você tem o Strangle, você tem o Straddle e as suas variações, Strap e Strip. Então você tem 17 estratégias, você tem esse monitor de volatilidade para você ver como está a volatilidade de qualquer ação. Você pode usar essa volatilidade para definir stop em alguma operação direcional que você vai fazer na própria ação. Você pode usar para definir alvo de saída no gain. Aqui você tem a possibilidade de configurar cada um dos estimadores de volatilidade como você quiser e dar a eles o peso que você quiser. Então você tem um estimador de volatilidade aqui proprietário, só seu, configurado do jeito que você quiser. Você coloca a volatilidade implícita, a discrepância mínima que você quer observar e escolhe se você quer por ponto percentual ou por variação percentual. Vai ter indicação aqui, você tem aqui, ó, as informações estatísticas dos dois, os gráficos, esse gráfico aqui, que é um gráfico de discrepância com desvio padrão, você pode identificar o melhor momento para você fazer o seu trade. Pode utilizar a calculadora de Black-Scholes se você precisar. E tem também essa calculadora de análise de probabilidade, que você pode usar principalmente com o Iron Condor. Você pega e coloca esse valor de strike aqui e esse valor de strike aqui como preço inferior alvo e superior alvo, e você tem a probabilidade do preço do ativo, ou seja, da ação, ficar entre aqueles dois extremos ou de sair acima do preço-alvo superior ou abaixo do preço-alvo inferior. Então é isso, gente.
essa é a planilha. É uma planilha que eu levei meses para construir, tá? Deu muito trabalho fazer, mas como eu prometi para vocês, foi feita com muito capricho, com coisas exclusivas que vocês não encontram nem em plataformas. Então, quem tiver interesse, quem quiser adquirir, assim como a planilha de long and short por cointegração, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Meu e-mail é esse aqui, rafaelrivete@hotmail.com. Rivete com 2 T's e I no final aqui, ó, rafaelrivete@hotmail.com, que eu passo para vocês as informações e qualquer dúvida é só vocês mandarem e-mail perguntando. Ah, pô, eu gostei pra caramba, quero operar, quero a planilha, mas eu não conheço sobre volatilidade, eu não sei nada, eu não sei como funcionam as estratégias. Entre em contato comigo, que eu tenho conteúdo a esse respeito também, eu posso passar para vocês. E fiquem tranquilos que eu garanto para vocês um suporte muito legal, sempre respondo o mais rápido possível. Vocês viram aqui como que tudo foi feito com capricho, com coisas exclusivas mesmo. Aqui você tem essa parte aqui de dados, ó, que vocês podem pegar e, por exemplo, calcular uma regressão. Pegar essa volatilidade implícita, colocar como variável dependente e esses 3 estimadores aqui, ó, colocar como variáveis independentes e calcular um modelo de regressão de volatilidade. Isso é uma possibilidade. Coloquei isso aqui para vocês, ó. Isso aqui tá posto aqui quando vocês tiverem a planilha. Então, é só manter a base de dados atualizada. Tendo interesse, é só entrar em contato comigo, rafaelrivete@hotmail.com, que eu passo as informações para vocês, ajudo vocês no que precisarem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, se inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo e é isso aí, pessoal. Valeu!